Você quer se manter firme nessa denominação porque sua mãe e sua avó se mantiveram firmes nisso? She come out of something to come into that. That was the light of that day. That, like in the times of Noah, this is another day. Ela saiu de alguma coisa para entrar naquilo. Aquela foi a luz daquele dia. Isso como nos dias de Noé. Este é um outro dia. You say, well, this is not the day of Pentecost. The Pentecostal age is past. Pentecost is gone. This is harvest time. Você diz, bem, eu tive a... Este não é o dia dos pentecostais. A era pentecostal passou. Os pentecostais estão acabados. Este é o tempo da colheita. And the harvest time. The grain, the water's done been poured out. The grain's getting ripe. Come into the grain, my dear brother. Está vendo? E o tempo da colheita, o grão. A água foi derramada, o grão está ficando maduro. Venha para o grão, meu querido irmão. Hear me, believe me. If you believe me to be a servant of God, let's each one in our own way bow our head in humility and offer the prayer that we know that we should offer. God, take me as I am. Ouça-me, creia em mim. Se você crê que sou servo de Deus, que cada um, em sua própria maneira, incline a cabeça em humildade e ofereça a oração que sabemos que deveríamos oferecer. Deus, toma-me como estou. And brother, sister, I lay myself on the altar tonight too. God, mold me and make me different. Do something, God, make me in your passion. Irmão, irmã, eu me ponho no altar esta noite também. Deus, molda-me e faz-me diferente. Faz-me alguma coisa, Deus, faz-me em tua forma. You think it's easy to stand here and cut the people to pieces like that? It's a hard thing to do. But woe unto me if I don't do it. Você pensa que é fácil ficar aqui de pé e dilacerar as pessoas assim? É uma coisa difícil de fazer, mas ai de mim se não o faço. Dear God, as this audience bows their head and heart in this solemn moment here of closing of this Bible lecture, when we see the vindication of the Holy Spirit that shook this nation back and forth, great revivals and indications, knowing that something has to follow that. Querido Deus, enquanto esta audiência inclina a cabeça e o coração, nestes solenes momentos aqui do encerramento desta preleção bíblica, quando vemos a vindicação do Espírito Santo, que sacudiu esta nação repetidamente, grandes revelamentos e indicação, sabendo que alguma coisa tem de se seguir a isso. And then see those 7 angels come down here on top of that mountain down in Arizona, when even the magazines across the nations packed it. E então ver aqueles 7 anjos descerem sobre o topo daquela montanha lá no Arizona, quando até mesmo as revistas por toda a nação publicaram isto. To see Jesus himself there in the skies looking down and saying in the Revelations 10:7 in the 7th angel's message, these seals would be opened, the mysteries of God would be made known. Ao ver o próprio Jesus lá nos céus olhando para baixo e dizendo que em Apocalipse 10:7, na mensagem do 7º anjo, estes selos seriam abertos, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer. That the reformers didn't live long enough to bring it out, and here these 7 seals that seal the whole thing is to be opened in this day. Que os reformadores não viveram o suficiente para apresentar isto. E aqui, estes 7 selos que selavam a coisa toda devem ser abertos nesse dia. To see all these great signs and wonders that's been done, vindicated, foretold before it happened, and not one time have you ever failed us, but brought it to pass just as it was said. Ao ver todos estes grandes sinais e maravilhas que foram realizados, vindicados, preditos antes que acontecessem, e nenhuma vez falhaste para conosco, senão que fizeste acontecer exatamente como foi dito. Dear God, we realize that Jesus Christ is in our midst. We know that He is here. He is here tonight. The invisible God is here with us and can confirm every promise that He made in His Word. Querido Deus, nós compreendemos que Jesus Cristo está em nosso meio. Nós sabemos que Ele está aqui. Ele está aqui esta noite, o Deus invisível está aqui conosco.
e pode confirmar cada promessa que fez em sua palavra. How you have stood and proved to them with backs turned in the original beginning before the impersonators even entered the ring, Lord, or entered into the race as it was. Como tu te levantaste e provaste para eles de costas no princípio original, antes mesmo dos personificadores entrarem na arena, Senhor, ou entrarem na corrida, por assim dizer. You showed and proved, prophesied and told exactly the way it would happen, and we see it's happened that way. Tu mostraste e provaste, profetizaste e disseste exatamente a maneira como ia acontecer. E nós vemos que aconteceu dessa maneira. And Father God, we know it cannot be man, it has to be God. So we know it's you here tonight. Forgive us of our sins. E Pai, Deus, nós sabemos que não pode ser o homem, tem de ser Deus. Deste modo, sabemos que és tu aqui esta noite. Perdoa-nos os nossos pecados. Dear God, you've healed our sickness. Now forgive our sins, Lord, of not being the kind of Christian that we should be. Querido Deus, tu curaste nossa enfermidade. Agora perdoa os nossos pecados, Senhor, por não sermos o tipo de cristão que deveríamos ser. Not professing to be a full gospel man or woman, and here we find ourselves slumping off like a denominational chicken. Não professando ser um homem ou mulher do evangelho completo, e aqui nos encontramos decaídos como um frango denominacional. Help us, dear God. Take us and shake us with your Holy Spirit. And if there be anything in us that's not like you, take it out of us, Lord. Ajuda-nos, querido Deus. Toma-nos e sacode-nos com o teu Espírito Santo. E se há alguma coisa em nós que não seja como tu, tira-a de nós, Senhor. And plant our feet on God's holy word, and let the Holy Ghost burn down into our heart and take all the dross of unbelief and the drowsiness of this day. Oh, arise and shake ourselves. Grant it, God. E firma os nossos pés na santa palavra de Deus e faz que o Espírito Santo queime em nosso coração e tire toda a escória de incredulidade e a sonolência desse dia. Oh, que nos levantemos e nos sacudamos. Concede-o, Deus. Cleanse us, mold us, make us. God grant it. Limpa-nos, molda-nos, faze-nos. Deus concede isto. If there's any in here tonight, Lord, that's holding in their heart that grain, that gene of God that's ordained to life from the foundation of the world, I know, Lord, that they're bound to hear it this hour. Se há alguém aqui esta noite, Senhor, que está retendo no coração esse grão, esse gene de Deus que está ordenado à vida desde a fundação do mundo, eu sei, Senhor, que eles estão fadados a ouvir nesta hora. So I pray, God, that you'll fill their soul and illuminate them with the fresh baptism of the Holy Ghost and send them on their road rejoicing and happy. Assim eu rogo, Deus, que tu enchas suas almas e os ilumines com um novo batismo do Espírito Santo e os envies a caminho regozijando-se e felizes. Lord God, I give them to you. I don't know who they are. You do. I'm only responsible for preaching your word, Lord, as you reveal it. You're responsible for the rest of it, where the seed falls. I just throw it. Senhor Deus, eu os dou a ti. Eu não sei quem eles são. Tu sabes. Eu somente sou responsável por pregar a tua palavra, Senhor, como tu a revelas. Tu és responsável pelo demais. Onde a semente cai, eu apenas a lanço. Lord God, I pray that it fell in good rich soil tonight, that many will see it, Lord, and rise to shining Christians in this last days, that the great thing that we're looking forward to come will come quickly. Senhor Deus, eu rogo que ela tenha caído em solo bom e rico esta noite, de modo que muitos a vejam, Senhor, e surjam como cristãos reluzentes neste último dia, para que a grande coisa que estamos esperando vir venha rapidamente. Grant it, Lord, and you'll take your church, your bride, and take her home. We see it all setting in order. Come, Lord Jesus. We commit it all to you in the name of Jesus Christ for the results. Amen. Concede isso, Senhor, e tu tomarás tua igreja, tua noiva,
e a levarás para casa. Nós vemos tudo isto pondo-se em ordem. Vem, Senhor Jesus, nós encomendamos isto tudo a Ti. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos mais uma vez felizes por estar aqui na casa do nosso Deus. Vamos dar início a mais essa reunião. Eu pediria ao irmão Renato para fazer a oração de abertura. E logo a oração estaremos cantando o hino de número 206. Boa noite com Jesus Cristo. Vamos inclinar nossas cabeças. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento nos encontramos aqui, meu Deus, para compartilhar mais um momento da Tua palavra, Senhor, sobre nossos corações. Fale conosco através do Teu servo, Senhor. Ajude-nos no decorrer desta noite. E encha-nos com Teu Espírito, é o que precisamos, meu Deus. Sustenta na Tua graça e na Tua misericórdia cada um de nós que viemos aqui a Te adorar, prestar o nosso culto de adoração a Ti, meu Deus. É que pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Palmas, igreja. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, se tem poder, almejas tudo, maligno escapar, seu sangue tem esse poder, há poder, sim, força sem igual, salvação. Aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, se tem poder. E seus paixões queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder. Tem poder.
Glória a Deus. Então vamos cantar agora o hino de número 205, a pedido do nosso irmão Wilton. Fica conosco. Você quer que ele fique conosco? Amém. Glória a Deus. Então vamos adorar a ele. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Com viajante deles se aproximou. Não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica conosco pelo céu e nessa eles falavam a respeito de Jesus. Para o profeta que foi poderoso em obrar, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Esse Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica conosco pelo céu imenso amor. Os discípulos se perdiam na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, abençoou. Partiu e deu, eles então reconheceram. Cheios de gozo entre o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos se perdiam na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus.
Vamos então agora à adoração com as nossas ofertas. Então vamos agora ouvir um hino cantado pela irmã Mazé, irmã Maria José, Fala Jesus.
fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Amém. Glória a Deus. Então vamos agora passar a direção para o irmão Cardoso. Amém, irmãos. Boa noite com Jesus. Amém? Então, estivemos ontem em Fronteiras do Piauí, onde tivemos ali com o irmão Davi, irmã Edileuza, irmã Maria, festejando com eles o aniversário da irmã Maria, completou 88 anos de idade. É uma de nós, batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, com muita alegria nos recebeu lá e tivemos um bom tempo com aquele povinho lá. Graças a Deus por isso, não é? E agora estamos aqui para continuar esta festa maravilhosa. Você veio buscar algo de Deus nessa noite? Há algum visitante entre nós, irmão? Levante a mão, se há algum visitante. Qual o nome da irmã? Irmã Maria. Deus abençoe. É a mãe do senhor? Ah, é a sogra. É a visitante que já é de casa, né? Deus abençoe, fique à vontade em nosso meio, seja também abençoada. Amém? Amém. Então nós vamos ter, como sempre temos tido em nossos domingos, aquele culto participativo, aonde Deus falará conosco através destes homens que estão pregando o Evangelho. Amém? E você receberá aquilo que você veio buscar. Você sairá daqui abençoado, se tão somente você abrir o seu coração para o que Deus está falando. Amém? E nós vamos logo começar ouvindo uma palavra com o irmão Abel. Irmão Abel, sua participação. Boa noite com Jesus. Amém? É sempre bom estarmos presentes na casa do Senhor. Amém? Eu vou usar 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6 até o 10. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito, para Dalmácio. Mas eu vou me reter aqui no versículo 10, porque Demas me desamparou. Foi uma leitura que o profeta usou na mensagem A Face Presente do meu ministério. E o irmão Branham diz que um cristão, chega um momento da vida dele que vai existir um abandono, que seus amigos irão lhe abandonar. E Paulo estava sentindo isso. Na continuação da leitura, ele diz que todos o abandonaram. Todos.
E o cristão chega uma fase da sua vida que ele é realmente abandonado. Porque ele vai ter que seguir a palavra de Deus e nada mais. E os dogmas humanos não vão, quando é guiado pelo homem, nunca vai se encaixar com a palavra. E sempre vai haver aquela repelência. E o cristão, ele sempre vai repelir certos amigos, certas companhias. E isso não é novidade para nós. Mas o irmão Branham conta, nessa mesma mensagem, que ele teve uma visão e ele foi levado até a sexta dimensão. E ele tenta explicar a sexta dimensão utilizando a história de um peixinho. E eu gostei muito dessa história. Um peixe, ele estava assistindo televisão, ele contando uma história, um documentário, eu acredito. E estavam falando sobre aquele peixinho que vivia na escuridão e não tinha visão, ele não tinha olhos. Ou seja, ele procurava alimento sem ter visão, ele usava outro sentido que não era a visão. E o irmão Branham pensando, ele disse, se eu pudesse ter a oportunidade de guiar aquele peixinho para ele encontrar novos alimentos, alimentos melhores, talvez guiá-lo até a superfície. E ele diz, se nós pudéssemos deixar que Deus nos guiasse, se nós pudermos deixar que Deus nos guiasse de tal forma, nós nunca mais sentiríamos saudade de certas situações que nós passamos, de certos prazeres que nós temos. Nunca mais. E ele indo adiante, ele disse, se aquele peixinho pudesse ter a oportunidade de ser um homem, e se ele tivesse todos os sentidos do homem, se ele pudesse falar, ter a consciência, o conhecimento de um homem, ele nunca ia querer retornar àquele estado de peixinho. Naquela escuridão, naquelas trevas, nunca mais. E esse é o estado que o cristão está vivendo hoje. Quando ele se encontra na forma, sendo guiado por Deus, ele nunca mais vai querer retornar àquele estado que ele era antes. Aquela forma que ele estava vivendo antes na escuridão. Nunca mais. De forma alguma. E nós cremos que este caminho que o irmão Branham está deixando para nós, nos levará a um estado maior ainda que aquela sexta dimensão. Onde nós não sentiremos mais saudades nem de nada nessa terra. Onde tudo não haverá pecado, não haverá prostituição, não haverá doenças, não haverá hospitais, nada disso. O irmão Branham conta que um diácono, na mesma mensagem, que um diácono chegou até ele e disse que teve um sonho muito engraçado. E nesse sonho, ele sentiu o desejo de encontrar o caminho dos céus. E ele diz assim, eu sonhei que estava tentando encontrar o meu caminho além, para os céus. E ele diz que neste caminho ele encontrou três homens. O primeiro estava vestido de preto e segurava um livro. E ele perguntou, como posso chegar aos céus? Ao céu? E esse homem apontou para outro homem. E ele disse, suba, mais na frente você vai encontrar um que vai lhe apontar. Em outras palavras. E ele encontrou outro homem mais na frente, outro homem de preto. Esse estava cantando. E este homem apontou para outro homem. Olha, lá no topo da montanha, tem outro homem vestido de macacão.
Ele está como se fosse um cowboy, de chapéu. E aquele homem disse que ele cria que era o irmão Branham, aquele terceiro homem. E quando ele encontrou com o irmão Branham, ele disse que o irmão Branham levou após aquela montanha. E logo de cara eles se encontraram à frente de um deserto muito grande. O irmão Branham só disse assim: pode ir. Vá, agora é sua vez de ir sozinho. Você tem que ir agora sozinho. Ele: como assim, irmão Branham? Como que eu vou me perder? E o irmão Branham disse assim: olha ali. Você está vendo aquelas pegadas? Você está vendo aquelas pegadas no meio daquele deserto? Aquelas pegadas sangrentas? Aquelas pegadas são as pegadas que eu ando seguindo. Ele somente apontou as pegadas que ele seguia. As pegadas de Cristo. São essas pegadas que Elias, o sétimo anjo, aponta para nós. Na sua mensagem. Ele sempre aponta essas pegadas para nós chegarmos naquela dimensão que não haverá sofrimento algum. Que não haverá fraquezas. Onde nós estaremos com Ele. Nós chegaremos naquele dia, naquele lugar. Seguindo as pegadas que o profeta desta era nos indicou. E nós cremos no profeta. E a grande vitória que um eleito tem nesses dias é crer no profeta. E este profeta está apontando para essas pegadas. E nós cremos nessas pegadas. E nós vamos chegar lá. Porque nós estamos seguindo essas pegadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. 169 no nosso inário. Se você está seguindo essas pegadas, você está seguindo a Cristo. A felicidade. Dó maior, irmão. Dó maior. Estou seguindo a Cristo, o santo caminho que vai para o céu. Assim por outros caminhos, mais felicidade.
Tiago Costa, sua participação. Amém, é verdade. Nenhum de nós aqui sente saudades das fantasias do mundo. O que é realidade para nós é a palavra, é aquilo que o nosso Deus tem nos prometido. Eu gostaria agora de tomar, na realidade eu tenho 3 mensagens para ler, não sei se vou ter tempo. Então, eu gostaria de ler agora a carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Eu vou ler até o 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Eu gostaria de ler, começar lendo na mensagem que é o Espírito Santo. O profeta fala em uma de suas experiências, aqui no parágrafo 27. Não, perdão, parágrafo 20. Parágrafo 20. Ele fala: enquanto eu ia rua acima, Satanás me disse, ele disse, você sabe que este homem que você chama Jesus foi simplesmente um homem em seu dia, como foi Billy Graham ou Oral Roberts. Ele foi simplesmente um homem em volta do qual começaram a se reunir algumas pessoas a dizer, ele é um grande homem, e depois de algum tempo ele se fez maior e se converteu num Deus para eles. E agora isto tem se espalhado através de todo o mundo desde que morreu. E isso é tudo. E eu pensei, disse o profeta, quão mentiroso. E então eu virei, enquanto eu estava atravessando a rua Gran, eu disse, Satanás, você que está falando à minha consciência, gostaria de te perguntar algumas coisas. Quem foi aquele quem os profetas hebreus falaram que haveria de vir? Quem foi o Messias ungido? O que estava sobre esses homens que ele viram antecipadamente e falaram de sua vida milhares de anos antes de que ele chegasse aqui? Quem foi que predisse isso ao pé da letra? Isso é grande demais. E quando ele veio, eles disseram, ele foi contado com os malfeitores. E ele foi. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi com os ricos. Ele foi. Com os ricos seria sepultado. Mas ele levantaria no terceiro dia. E ele levantou. Logo ele prometeu o Espírito Santo. E eu tenho, você o tem?
Glória a Deus. Assim sendo, você pode se afastar disso, porque está escrito na palavra, e toda a palavra é verdadeira. Glória a Deus. Então ele se foi. Você simplesmente lhe dê a palavra. Isso é tudo. Então, ele não pode suportar esta palavra, pois ela é inspirada. Glória a Deus, esta palavra é inspirada. E você tem a maior bomba atômica nas suas mãos. Essa é a bomba atômica que pode derrotar o Satanás. Essa é a verdade. Agora, a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, no parágrafo 97, o profeta fala: nós temos um general de 5 estrelas. Glória a Deus, soletrado JESUS. E sobre nós põe as estrelas da fé. Ele nunca tem sido derrotado em nenhuma batalha. Aleluia! Ele conquistou a morte, o inferno e a tumba. Fujam os demônios, ele é o grande capitão supremo. O diabo nem sequer está no quadro. Ele não está no quadro. Glória a Deus, a maior batalha que jamais se tem efetuado está agora, mesmo a ponto de começar. Certamente assim é. Lhe tenho visto fazer tantas coisas quanto me tem dito. Será desta e daquela maneira. Glória a Deus. Logo vejo aquilo suceder exatamente como o disse. Olho para trás e digo: quem é este grande capitão? Eu não olho para ver se é um doutor fulano de tal. Eu olho para ver o que diz o capitão. Ele é o capitão de nossa salvação. Aleluia! Quem é a salvação é libertação. Glória! Ele é o capitão de nossa libertação. Glória a Deus. Aleluia! E nós estamos felizes, nós estamos alegres, porque nós estamos seguindo a esse Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que é tudo para nós. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um. Essa é a minha participação. Amém, aleluia. Então você tem motivo para cantar alegre. Você tem motivo, esse grande general levou o nosso fardo, 103 do nosso inário. Você deve ser alegre por isso. Cante com alegria. Ré maior. Eu canto sempre alegre.
Glória a Deus. Irmão Raimundo Vitória, sua participação. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos só por um minuto nos colocar de pé para lermos esta escritura, Romanos capítulo 5. Cinco, 7 e 8. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Podeis assentar. Domingo passado, irmão Cardoso, eu disse, irmão Abel foi o primeiro, né? Entra quente. Aí o irmão Emerson trouxe uma mensagem quente. E aí eu fui parar na fornalha Sadraque, Mesaque e Abednego. Graças a Deus. Né? Mas eu queria falar um pouco sobre isso aqui. Ó. Tantas vezes nós negamos a atender a um pedido que nos é feito, porque achamos que não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver comigo. Tem nada a ver com meu filho, tem nada a ver com minha esposa, não tem nada a ver com meu esposo, tem nada a ver com minha mãe, não tem nada a ver com meu pai. Esquecemos a recomendação de Jesus de fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Quantos sonhos nós temos querendo se desfazer? E Deus reconstrói. Quando se acabam as forças estão se acabando, a enfermidade está tomando conta daquele corpo, daquela mulher, daquele homem, daquele ancião, daquele jovem, daquela criança. E Deus vem e renova aquele corpo novamente. Ele reconstrói aqueles tecidos. Às vezes o problema é no aparelho circulatório, é no aparelho digestivo. E Deus torna as coisas como eram antigamente. Às vezes é impossível, muitas vezes, conter as lágrimas. E de repente Deus traz a alegria. Alegria para aquele lar desfacelado, para aquele matrimônio que está a ponto de se desfazer, para aquela família que está destruída, e de repente Deus reconstrói novamente. Esse é o nosso Deus! E às vezes nós nos esquecemos de tão bom que Ele é. Aconteceu um caso ali no estado da Bahia, caso este que envolveu ali o médico, o doutor David, bem conceituado na medicina. Isso foi há muito tempos atrás. Houve um pedido de socorro e ele quis atender. Prontamente quis atender aquele pedido. E ele foi até o motorista. Aquele motorista, já aborrecido, não deu atenção para aquele pedido. Novamente ele recorreu ao motorista, preciso ir socorrer esta vida, é uma criança. E ele, mais aborrecido ainda, respondeu ironicamente ao médico. Pela terceira vez ele falou àquele motorista, e ele saiu resmungando, adentrou no seu carro e foi embora. Quando ele chega em casa, o filhinho dele, de apenas 5 anos, está em um estado asmático,
ao ponto, se desfalecendo, ao ponto de morrer, de perder a vida. E aquele motorista, aquele pai entrou em desespero. Você sabe quem é que vai chegando simultaneamente naquele lá? Um médico. E ele corre com aquela criança para os braços do médico. Quando ele arriba sua cabeça, seus olhos, sua fronte, ele se depara com a imagem daquele médico a quem ele negara, e em busca de socorro de uma criança, que seria o seu próprio filho. E ali, imediatamente, aquele médico colocou aquela criança dentro do carro e levou imediatamente para o hospital, o medicou para que ele pudesse ter vida, os primeiros socorros até chegar no hospital, em uma UTI. E ali ele pôde trazer aquela criança à vida novamente. Irmãos, quantas vezes nós negamos algo que nós podemos fazer? Porque nós não olhamos para aquela recomendação de São Francisco. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Pois é morrendo que se vive para a vida eterna. Se nós olharmos para as cartas do apóstolo São Paulo, se nós atentarmos com mais diligência, nós vamos ser melhores cristãos. Se nós olharmos para a carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, a partir do versículo 4, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Quantas vezes nós viramos as costas para este Deus? Quantas vezes nós viramos as costas para Jesus e não lhe damos a menor importância, não damos a menor importância para a mensagem que precursa a sua segunda vinda. Mas, irmãos, um dia ele indo ali para a casa de Jairo, ele ia para socorrer também. E de repente uma mulher com fluxos de sangue, aquela hemorragia que não estancava de maneira alguma, ela já tinha gasto as suas economias, ela já tinha gasto seu dinheiro, ela já tinha vendido a sua casa, quem sabe, e ela não conseguia que aquela hemorragia estancasse. E Jesus, com uma multidão o apertando, e de repente aquela mulher conseguiu se arrastar, em meio àquela multidão se arrastando, e ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. De repente Jesus diz: quem me tocou? Mestre, a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? Alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, com a fé diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. E ela foi curada, irmãos, porque ali estava o médico dos médicos. E se você adentrou por aquelas portas hoje, não simplesmente para se assentar em uma destas cadeiras, mas se você adentrou com fé e
crê que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Creia que coisas maravilhosas vão acontecer aqui nesta noite. Câncer pode cair por terra. Espíritos de depressão também podem cair por terra. Problemas insolúveis, insolucionáveis, também podem ser solucionados, porque nós estamos crendo no magnífico, no extra, sobrenatural, no Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Glória a Deus, graças a Deus. Isso tudo é de graça. Número 12 do nosso cenário. A salvação é de graça. A cura divina é de graça. A libertação é de graça. É só você crer, é só você aceitar que é para você. Mi maior. A salvação eu tenho é de graça. A cura que Jesus me deu é de graça. E a morada que eu tenho no céu é de graça. E a passagem para ir ao céu também. Pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Amém. Você tem que crer que você vai morar no céu. Vamos ouvir agora o hino com o irmão Josué, o atleta de Deus. Logo após o irmão Josué, então, ouviremos a palavra com o irmão Cássio. Eu sei que há um deserto a percorrer nesta maratona
maratona da vida. São tantos obstáculos eu tenho que vencer, mas porém já está dada a partida. O atleta de Deus vai caminhando e transpirando, e o suor caindo no chão. Mas ao vencer cada barreira, ele está mais pronto, e contando os pontos que lhe darão a premiação. Nesta maratona uns chegam primeiro, mas porém o grande atleta já está lá. E este com certeza é o nosso mensageiro, está no pódio esperando quando eu chegar. O atleta de Deus vai caminhando e transpirando, e o suor caindo no chão. Mas ao vencer cada barreira, ele está mais pronto, e contando os pontos que lhe darão a premiação. O atleta de Deus vai caminhando e transpirando, e o suor caindo no chão. Mas ao vencer cada barreira, ele está mais pronto, e contando os pontos que lhe darão a premiação. E contando os pontos que lhe darão a premiação. Glória a Deus. Você vai contando, juntando cada ponto, cada vitória é um ponto, né? Vai somando tudo aí. O Cardoso ontem falou sobre ficar de recuperação. Você vai somando os pontos tudinho com cuidado para não ficar, porque não tem recuperação com Deus, não. Não tem não, nós temos que passar direto. Passar direto. Amém. Amém. Eu me sinto muito agradecido a Deus. Eu já tinha pendurado ali a minha harpa no salgueiro, né, e pensei que o irmão Cardoso ia encerrar aqui diferente. Mas tá bom, Deus sabe melhor. Se você quiser ler comigo Isaías capítulo 1, ficando de pé em reverência à palavra. Nós vamos ler do verso 12 a seguir, Isaías capítulo 1. Está escrito assim: quando vindes para comparecerdes perante mim,
quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém. Deus poderoso, como disse Paulo, quando fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. E a tua palavra é o poder que nós temos entre nós esta noite, que pode remover toda incredulidade, que pode remover toda enfermidade, que pode resolver todo o problema entre nós. E nós confiamos a nossa fé, descansamos a nossa fé sob a tua palavra. Nos abençoa, Senhor, ainda mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ele disse que não pode suportar a iniquidade, né? Iniquidade é pecado. A iniquidade é pecado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então nós temos que nos livrar do pecado. Se ele vai nos matar, então nós temos que nos livrar dele antes. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus da maneira que Israel estava se apresentando. Agora tem que ser compreendido, muito bem compreendido, que não é que você vá chegar na casa de Deus sem nenhum problema, sem cometer nenhuma fraqueza durante aquele dia. Mas é de você saber se você é sincero. O profeta diz que é preferível um homem ter um coração sincero, estando numa doutrina errada, do que estar numa doutrina certa e ter o coração errado, sem sinceridade. Então a maneira que nós chegamos
e nos apresentamos, tem que ser acompanhada disso, de sinceridade. E isso é uma coisa tão séria que Deus cobrou do profeta, que ele fosse mais sincero. Porque Israel estava se apresentando diante de Deus da maneira correta, trazendo o sacrifício, ofertando aquilo que Deus pedia que fosse ofertado. Mas já não havia mais aquele sentimento de sinceridade por aquilo. Então Deus passou a ver, mesmo diante do sacrifício que eles traziam, a iniquidade deles. Deus estava vendo. Então ele ensinou para eles o remédio. Disse: olha, vocês parem de praticar o mal. Aprendam a fazer o bem. Depois de você fazer tudo isso que é correto, então você vem até mim, vamos conversar sobre o assunto. O profeta diz que nós falhamos com Deus como pessoas, nós falhamos com Deus como igreja, nós falhamos com Deus como nação. Mas eu estou com a mensagem, Conferência com Deus, e nós vamos andar um pouquinho nela até o nosso tempo acabar. O Tiago disse que tinha 3 mensagens, é muita coisa, né? Mas você vai me seguindo na mensagem do profeta, a partir do parágrafo 86. Deus tirou eles do Egito, né? E eles estavam em sua marcha, depois de terem sido separados. Que é isso que quer dizer igreja. Separados, chamados para fora. Então ele diz: e um povo que foi chamado para fora. E eles vieram até o Mar Vermelho, e eles tiveram que mandar parar. Encontraram um problema no caminho? Para. Mas não é assim que Deus quer que você faça. Eles não podiam atravessar. O grande general Josué teve que levantar sua mão e soar a trombeta que parem, interrompam a marcha. Há um obstáculo diante de nós. Temos montanhas de ambos os lados. Estamos aqui embaixo em um vale e temos que parar. E sempre que aquela igreja para, ou a igreja de Deus para, Satanás prevalece. Tem que se mover constantemente, rapidamente, marchando para Sião. Não permita que a igreja do Deus vivente alguma vez seja culpada de parar. Assim que eles pararam e disseram: que é o problema aqui? Ora, se a igreja não é para parar e ela parou, tem um problema. Se ela tem que realizar os mesmos sinais que a igreja primitiva realizou, e ela não está realizando, é hora mesmo de parar e de olhar atrás. Tem algo errado. E não está em Deus o erro. Mas vamos seguir.
Então logo eles pararam e armaram suas tendas e começaram a descansar um pouco. Eles ouviram o rumor das rodas e o único caminho de escape que eles tinham era para trás. Que coisa, né? Não tinha como ir para frente, que o mar estava ali. E o profeta vai dizer aqui que o mar tinha 2 milhas de largura ou mais. E era montanha para todo lado. E aqui vem o exército de Faraó. Se aproxima para bloquear e passar pelo meio. Vocês, soldados, conhecem a estratégia como eles o cercaram. Lá estava o Mar Vermelho, diante deles. Talvez 2 ou 3 milhas de largura. E aqui estavam as altas montanhas. Eles não podiam escalá-las. Eles seriam como ovelhas espalhadas por lá. Um alvo para todos os arqueiros. E atrás deles, porque tinham parado, vinha atrás dele, porque eles tinham parado, vinha o inimigo. Isto mostra, amigos, que até mesmo hoje, na marcha para a terra prometida, o inimigo está à distância de apenas 1 ou 2 saltos atrás de nós. Não podemos parar neste reavivamento. Isto não pode ser uma ordem de parada. Simplesmente continue avançando. Amém. Prossigam. Vocês tiveram a presença do Espírito Santo com vocês anteontem à noite. É verdade? Amém. Na sexta-feira o Espírito Santo esteve aqui? Amém. Agora novamente, ontem à noite o Espírito Santo estava também conosco lá. Agora, movam continuamente para dentro daquilo. Não deem ordem de parar, porque o inimigo está logo atrás de vocês. Então logo deram ordem de parar. O exército de Faraó foi visto. E quando você para no caminho, você só consegue ver Satanás te alcançando. E o ruído das rodas dos carros e a poeira levantando-se, e os gritos dos soldados, que hora difícil! Isto quando faz o povo se agitar. Mas havia entre eles um que sabia não haver motivo para estar perturbado. Tem que ter alguém para dizer: aquietai-vos e sabede que eu sou o Senhor. Deus disse para Moisés: mande que o povo marche. Porque a estes egípcios que vocês estão vendo, nunca mais os vereis para sempre. Ele sabia o que era preciso para conseguir falar com Deus. E assim que em cima, digamos, em cima do monte, uma certa rocha, Moisés escondeu-se do resto dos filhos de Israel. E lá ele teve uma conferência. Senhor, marchei até este lugar, mas um obstáculo nos parou. Tivemos que dar ordem de parada, como nosso irmão aqui em uma cadeira de rodas, como talvez você sentado aí com câncer, ou problema cardíaco, ou algo que você sabe que vai morrer disso a qualquer momento. O inimigo te parou, e ele o fez parar. Talvez você tenha parado antes que o inimigo alcançasse. Talvez haja algo em sua vida que eu tenha feito parar. Eu não sei, mas você sabe.
Você sabe o que fez você parar. Você ainda tem o privilégio de ter uma conferência. Conversemos sobre o assunto com ele. Façamos alguma coisa a respeito disso. Não deixe dessa maneira, não. Conversa com Deus, conta para ele a situação. Ele vai te ajudar a sair dela. Vamos deixar o profeta falar. Eu quero parar de gritar, né? Que o pastor Joaquim me repreendeu domingo passado. Agora ouça. Não importa o que o inimigo seja, ele nunca é demasiado grande para o nosso Deus. Aleluia. Ei, glória. Necessitamos de uma conferência. Assim Moisés subiu por trás de um certo lugar, diríamos, e teve uma conferência com Deus. Conversou sobre o assunto. Era difícil, era impossível aquilo. Eles eram mortos se Deus não entra em ação. Era impossível? Era. Jesus diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Acabou com os ricos. Aí Pedro disse, mas Senhor, então quem poderá se salvar? Ele disse, aos homens é isto impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Aí Moisés sentou naquela rocha lá e trouxe Deus. Desce aqui, Senhor. Ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, uma noite se for preciso, mas seja como Jacó, Senhor, isso aqui é a minha própria vida que está em jogo. É a minha saúde que está em jogo. É a minha salvação que está em jogo. Oh, o Senhor desce para consolar o meu coração, eu não saio daqui. O irmão Brana disse, aquele irmão desceu para o milharal, e ele tinha aquela angústia de não ter o Espírito Santo, e ele se ajoelhou no meio do milharal e disse, Senhor Jesus, se o Senhor não me der o Espírito Santo, quando o Senhor voltar, o Senhor vai achar uma carcaça de ossos aqui nesse milharal, mas eu não saio daqui sem receber o Espírito Santo. E Deus honrou. Deus honra isso. Chama ele. Conversa com ele sobre o assunto. Você ouviu Isaías dizer que ainda que o seu pecado seja como escarlata, seja vermelho, ainda que o problema seja fedorento, ainda que os irmãos não estejam acreditando que você pode se levantar, conversa com ele essa noite. Chama Deus para sentar com você nessa cadeira. Oh, ele não sabia, Moisés não sabia o que fazer, e eu confesso que eu tenho entrado em situações que eu não sei o que fazer. Talvez você não saiba o que fazer. Talvez você seja um pecador e tenha cometido tanto pecado. Talvez você tenha fumado até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha chegado a um ponto de estar tão cheio de pecado e cobiça que você tem que olhar errado para cada mulher que você vê. Ou talvez você até mesmo tenha pervertido seus recursos naturais. Olha, não importa o que foi, não.
aqui é coisa feia, viu? Isso é feio. E tem coisa entre nós que é feia mesmo. Mas não se dobre diante, não pare diante disso, não. Saiba que Deus está sempre pronto para ter uma conferência com você. Tratar do assunto. E quando Deus chega para tratar do assunto, Ele tem a solução para aquilo. Deus não é como nós, que apontamos o problema e não temos a solução para aquilo. Ele tem a solução. Talvez você tenha chegado a um bloqueio, bloqueou, que entrou em depressão. O diabo escanchou e está fazendo você pensar que Deus não te aceita dessa maneira. É verdade, Ele não aceita a iniquidade, nós ouvimos aqui da leitura, mas Ele tem um remédio. Aleluia! Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Aleluia. Veja, talvez você tenha chegado a um bloqueio. O profeta diz: não me importa onde você esteja, Deus ainda está pronto para vir a você em uma conferência, conversar sobre o assunto com você. Talvez você tenha destruído o seu lar, acabou o lar, não pensou na consequência, destruiu a família, mas tem conserto. Deus está disposto a tratar do assunto com você. Talvez você tenha deixado seu esposo, ou deixado sua esposa, talvez você tenha abandonado seus filhos. Pode haver muitas coisas nesta vida com que o inimigo tenha pego em sua armadilha. Mas lembre-se, meu irmão, você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Sim, Senhor. Conversar sobre o assunto com Ele. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Aleluia. Esse mesmo tipo de momento crucial pode estar ocorrendo. Talvez vocês talvez não esteja exatamente desta maneira, mas talvez o câncer o tenha agarrado, talvez alguma outra doença, talvez o pecado tenha agarrado, e ele irá forçá-lo a ir para um inferno diabólico, uma separação de Deus. Tenha uma conferência rápida. Quando essa conferência ocorreu, Deus ficou de pé sobre a rocha ao lado de Moisés. E ele disse: desça de volta ao acampamento. Moisés, retome diretamente para o lugar de onde você saiu. Isso não fala com você? Isso não fala com você? Volte diretamente para o lugar de onde você saiu. O que você quer lá fora? O que você está fazendo fora de sua posição? Eu sou Deus. Desça lá e fale ao povo para avançar. Eu farei o caminho quando chegar o tempo de fazer o caminho. Eu sou Deus que abre caminhos. Ele abre caminhos onde não há caminho. Aleluia! Coloca diante dele esse problema, essa dificuldade. Ele vai abrir um caminho.
no tempo certo de abrir o caminho, Ele abre o caminho. 12 anos era a mulher do fluxo de sangue, mas chegou a hora dele abrir o caminho. Você passa 2 páginas depois que ele tratou com a mulher do fluxo de sangue, você vê uma mulher que era cocunda, 18 anos, aumentou o tempo. De 12 foi para 18, mas chegou a hora e ele abriu o caminho. Você passa mais uma página, você vai encontrar um homem que estava 38 anos enfermo na beira de um tanque, esperando o anjo mover as águas. O caminho não abria, mas chegou a hora e ele veio e abriu o caminho. Ele abre o caminho para nós esta hora. Aleluia. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Olha, irmãos, o caminho está aberto. O caminho está aberto para você. Você precisa dessa conferência com Deus? Deus providenciou o momento para você. Vamos nos colocar de pé? O grande curador está aqui. É o momento oportuno. A conferência está aberta. Agora você fale com Deus. Exponha a Ele as suas necessidades. E juntamente com os nomes que serão ditos, nós oraremos juntos. Em favor de Benedita Soares, por cura divina, Moisés, Rebeca Radar, irmão Leonardo e família, Getúlio, Sandra Carvalho, irmão Edson, por viagem, pastor Luiz Bruno, por viagem, irmão Tim, também por viagem, Marcos Davi, Daniel, José, Valdirene Campos, Adelino Carvalho. Senhor Jesus, nós somos limitados, Pai. E na verdade nós somos totalmente dependentes do Senhor. E nesta hora, Deus, nós temos, ó Pai, esta confiança de que o Senhor tem aberto o caminho para nós. E nós agora nos pomos a falar contigo, ó Deus, pedindo que o Senhor venha, ó Pai, venha socorrer o teu povo. Senhor, prova para este povo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixe-nos ver o Senhor, ó Pai, fazendo as mesmas coisas, porque o Senhor não mudou, o Senhor mesmo, ontem, hoje e eternamente. E assim como o Senhor curou cada um que se achegou a Ti com fé, agora as mesmas coisas estão acontecendo, porque fomos chamados a crer, ó Pai, crer em toda a palavra. Estamos sendo ensinados, ó Deus, que vamos voltar ao mesmo ponto onde a igreja começou, onde o Senhor estava presente em cada um daqueles que ali estavam, tendo uma conferência com o Senhor. Agora que está uma porção do teu povo, Senhor, esta mãe que precisa do socorro, ela está cansada, Senhor, pedindo por sua saúde, pedindo por seus filhos, pedindo por seu marido. Este pai cansado, ó Deus, lutando, ó Pai, para que a sua casa não seja invadida, lutando com tudo que tem para proteger sua esposa, seus filhos. E ele pede ao Senhor que aumente a sua fé, que cure a sua alma, ó Deus, que não haja dúvida que ele é um filho de Deus, escolhido para estar aqui entre os santos. Ó Deus,
confiados em tua palavra, nós colocamos diante de ti todas nossas necessidades. Faça isso com fé. Você está numa conferência com Deus e tudo é possível ao que crê. Receba a sua cura, aceite a sua libertação, aceite que você foi chamado para sair daqueles que estão perdidos, para vir para onde estão os santos. Confirma, ó Pai, confirma isto que esta irmã está pedindo, que este irmão está pedindo. Já foi falado aqui, talvez o câncer esteja tentando arrancar a vida desta pessoa, mas nós colocamos o sangue de Jesus Cristo em meio a esta pessoa e esta enfermidade. Satanás, deixe esta irmã em paz, deixe esta pessoa em paz. Este câncer está morto agora em nome do Senhor Jesus. Você pediu a cura divina? Receba a cura divina em nome do Senhor Jesus. E este lar também está refeito agora. Confie nisso. Você pediu para Deus levantar de volta este lar. O Senhor Jesus restaura este lar, porque Ele é a união deste casal. Satanás não pode separar aquilo que Deus uniu. Senhor, nós cremos, confiamos que cada petição feita aqui será atendida, pois estamos crendo em Tua palavra. Por isso encomendamos a Ti as nossas necessidades e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Agora guarda o retorno de cada um ao seu lar com esta confiança, essa certeza. Estou voltando para casa abençoado. Estou voltando para casa vitorioso. Levarei isso comigo em nome de Jesus. Amém. 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 Cumprimente agora mais um ao outro e volte para casa abençoado. Antes, só um momento. Quantos... O encontro nacional começa terça-feira. Quantos desejam estar aqui todos os dias do encontro? Quantos desejam estar aqui todos os dias do encontro? Porque o que está acontecendo, irmão, é que alguns diáconos estão sendo sacrificados, vindo para abrir a igreja e os irmãos não estão vindo. Então, se a igreja acha melhor vir só nos dias de culto, levante sua mão. Se você só vai poder vir nos dias de culto, levante sua mão. Quem vai poder vir todos os dias? Então, nós faremos assim. Os diáconos reúnam com o irmão Pedro, agora ainda, antes de partir, porque então nós abriremos a igreja todos os dias. Mas os diáconos terão que revezar. Não vai poder ficar só um diácono aqui como estava acontecendo. Amém? Vamos para casa abençoada em nome do Senhor Jesus. E os diáconos e cooperadores, acertem aqui com o irmão Pedro Marcos os dias que vocês poderão estar aqui. Então a igreja estará aberta todos os dias do encontro. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus e amanhã estaremos aqui para o nosso culto de oração, se o Senhor assim nos permitir. Amém.
Atenção, se há ainda algum diácono aí fora, o irmão Pedro Marques está esperando aqui dentro do santuário. Por favor, vira o quanto antes.